O 8 em ponto de hoje está no ar e olha só esses dados. No Brasil, a taxa de mortalidade materna é de 44 mortes para cada 100 mil nascidos vivos. Na Noruega, é 5 para cada 100 mil. Na política brasileira, apenas 10% dos assentos do parlamento são ocupados por mulheres. Até na Arábia Saudita tem mais do que no Brasil, 19,9%. E a vizinha Argentina, 37%. Os dados do SUS apontam, a cada 7 minutos, uma mulher denuncia estar sendo vítima de violência no Brasil. O que fazer para garantir a tão sonhada igualdade de gênero no país? É assunto para a gente conversar agora com Aline Burick, que é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Santa Catarina, nossa convidada de hoje aqui no 8 em Ponto. Doutora, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda ao 8 em Ponto. Obrigada. Doutora, vamos começar pelo dado mais estarrecedor, que é esse da violência, né? O fato do Brasil ser flagrantemente um país machista, vamos falar bem a verdade aqui, né? Com 19% de homens achando que são superiores às mulheres, ajuda a entender esses índices? Ajuda a entender pelo simples fato de nós nos considerarmos um país patriarcal, né? Historicamente, as mulheres não tinham direitos, né? Há pouco tempo conseguimos o voto, há pouco tempo, se formos pensar no tamanho do nosso país, as mulheres conseguiram o divórcio, né? Então, ainda estamos caminhando em passos lentos, avançamos, mas avançamos pouco, para esse espaço, né, que a própria Constituição nos permite, né, entre homens e mulheres, direitos e deveres iguais. Agora, as legislações, caso da Maria da Penha, da lei do feminicídio, aprovada recentemente, já em vigor, ajudaram a diminuir um pouco esses casos, ou não adianta a gente ter uma lei bastante moderna e eficiente sem a aplicabilidade dela? As leis, a própria Lei Maria da Penha, ela foi muito premiada dentro e fora do país, é uma lei efetiva, é uma lei muito completa, foi construída através de movimentos feministas por conta, né, da autora, do fato gerador da lei, mas, no entanto, a gente esbarra aí nas faltas de condições das delegacias, no atendimento, mas é justamente por quê? Porque ainda quem as atende não está preparado. A própria legislação do nosso país, nós sabemos que ela não caminha do modo como deveria caminhar, né? Então, a efetividade, a aplicação dessa lei, a lei é ótima, mas a aplicação dela ainda não chegou nem perto do que deveria. Saindo um pouquinho da violência, doutora, mas ainda na desigualdade de gênero que caracteriza o Brasil, né, a gente tem um dado também que a participação no mercado de trabalho das mulheres é mais baixa que os homens, a remuneração para a mesma função é 30% inferior e só se vai atingir essa igualdade em 80 anos. Também se ajuda a entender por que o Brasil é tão desigual, né? Exatamente. As mulheres ainda esbarram em inúmeras situações, né? Como condição da própria mulher, em determinados empregos, como tu bem disseste, as mulheres vão receber menos, esbarram na situação dessa nossa dupla, tripla jornada, porque uma mulher hoje, para sair de casa, se ela tem filhos, ela vai precisar saber com quem vai ficar esses filhos. E creches públicas não possuem vaga, numa escola não possui vaga para o seu filho e ela vai esbarrando nessas situações. Sem contar também algo que a gente precisa mencionar, que é o assédio no trabalho. Ainda quando se insere no mercado de trabalho, há um índice muito grande de mulheres que sofrem assédio nesse trabalho, né? Ao contrário dos homens, que isso pouco acontece numa situação de chefe, né, de hierarquia, poucos homens serão assediados como as mulheres são. Bom, doutora, e diante desse cenário, né, que a gente traçou aqui, a solução é lutar, né? É o movimento feminista, as mulheres se empoderarem. Mas por que um relatório aponta que quase 4 em cada 10 mulheres têm medo de lutar pelos seus direitos? Educação. Volto a falar, é o Estado patriarcal, é um Estado onde fomos educadas, né, para obedecer os nossos pais, é um Estado onde os homens há pouco tempo dominavam todas as áreas. Há um crescente, há uma mudança muito grande, mas toda ela só vai melhorar com a educação. Seja a violência, seja o assédio no trabalho, seja essas mulheres se sentirem empoderadas o suficiente para voltar para o mercado de trabalho, para lutarem por seus direitos, né? E também uma união entre essas mulheres, né? Esse movimento está crescendo, principalmente pelas redes sociais. Hoje se fala muito sobre feminismo, mas pelo fato de que as redes sociais têm um alcance muito maior do que antes, né? Onde era preciso se reunir para conversar um tema. Hoje, pela rede social, você consegue debater. Então, trazer o assunto em debate faz com que o movimento cresça, né? E essas mulheres se sintam seguras também para lutar pelos seus direitos. E na política, o que fazer, né, para ampliar a participação feminina, para que as mulheres não sejam apenas aquelas candidatas de preenchimento de cota obrigatória por lei e acabam até muitas vezes não fazendo campanha para si mesmas, sim para outros candidatos? O que fazer para empoderar mais a mulher na política, para as pautas dela?
Sim, é inegável que a cota, quando a gente fala em cota, todo mundo um pouco torce o nariz, né? Mas as cotas são necessárias, porque através das cotas que elas acabam chegando, né? Então hoje há na legislação 30% de mulheres precisam para uma chapa entrar, né? Foi uma forma das mulheres chegarem. Por quê? As mulheres podem ter a mesma competência que um homem no termo político, mas se não for a cota, ela não chega. Então, quando ela chega, aí sim ela tem oportunidade de mostrar o seu trabalho. Claro que hoje, na realidade do nosso país, que muito burla todas as legislações, as mulheres acabam entrando como suplentes, né? A pauta feminina ainda é reduzida, mas, como todos os outros movimentos que nós já conversamos, há um crescente. Há mulheres se destacando na política, mas elas vão esbarrar, do mesmo modo como a mulher no mercado de trabalho, nas condições pessoais. Muito, se o seu companheiro lhe apoia quando há um companheiro, isso no mercado de trabalho, isso para discutir o tema de feminismo, isso também na política. Ela vai precisar de um apoio, de uma estrutura para que ela possa chegar lá. Mas a cota tem um benefício, de que ela chega lá pela cota, mas lá ela prova que ela tem condições sim de concorrer. E em muitos lugares a gente já está vendo mulheres aí como prefeitas, senadoras, governadoras. Há um crescimento, lento, mas há. Tá certo. Aline Burick, vice-presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB de Santa Catarina, muito obrigado pelas informações. O assunto não se esgota aqui, a luta é contínua, com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigada.